Olá, queridos irmãos e irmãs. Terça-feira da Semana Santa. Continuamos refletindo sobre o Evangelho de João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu o porquê Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Caminhando para a Semana Santa, os textos nos levam à reflexão desse momento tão importante para a nossa fé. Jesus se reúne com os seus discípulos. Ele vai celebrar a Páscoa, a ceia pascal. É interessante 2 coisas se destacar no texto. Primeiro, o acontecimento se dá à noite. Na noite é a ausência de luz. A ausência de luz leva Satanás a entrar no coração de Judas Iscariotes. Ele abandona o projeto de Jesus, porque ele não acredita mais nele. Então, ele se afasta da luz e se dirige às trevas. E lá nas trevas, na ausência total de luz, ele encontra o mal. E sai para trair o Filho do Homem. A frase de Jesus é bem emblemática. O que tens a fazer, executa-o depressa. Porque já não é mais um discípulo de Jesus. Ele preferiu abandonar Jesus e seguir as trevas. Aqui é um alerta para todos nós. Nós corremos um risco muito grande quando nós nos afastamos de Cristo. Porque nós começamos a caminhar para a penumbra, ou seja, para a ausência de luz. E as trevas começam a invadir a nossa vida. E aí o risco é muito grande de abandonarmos a fé em Cristo. Segundo aspecto, Senhor, eu darei a minha vida por ti. Aqui é um grande alerta. Muitas vezes caminhamos ao lado de Jesus, mas se não tomarmos cuidado, acabamos negando-o. Simão Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. A Escritura nos coloca diversas vezes ele, João e Tiago como aqueles que presenciaram os momentos mais importantes de Cristo. No Tabor, por exemplo, ele se manifesta como o Filho de Deus. E o que acontece? Apesar de Simão Pedro ter visto tudo isso, ter presenciado todos esses acontecimentos tão importantes e tão marcantes da presença do Filho de Deus, ou seja, ter reconhecido Jesus,
e o conhecido na sua glória, o que acontece? Ele no final acaba negando Jesus. Aqui novamente nos apresenta um alerta, assim como a questão de Judas Iscariotes. Se nós não tomarmos cuidado, podemos caminhar com Cristo, ao lado dele, ter a certeza de quem ele é e mesmo assim negá-lo. Como? Através das nossas ações, através da não adesão ao projeto dele, ou seja, através do pecado. Através do pecado, quando nós pecamos, nós negamos Cristo, nós o traímos. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Porque podemos muitas vezes, eu ando com Jesus, eu creio em Jesus, e tal. Eu posso muitas vezes negar esse Jesus. Quando eu sou omisso, quando eu peco, quando eu me deixo influenciar pelas pessoas, quando eu me calo. Muitas vezes, quando eu vejo as coisas erradas e não manifesto que aquilo é errado, eu estou negando Cristo. Todas as vezes que eu nego Jesus, eu traio. Tu és um dos discípulos dele. Eu não. Não, eu tenho certeza, eu te vi. Eu não. Estás louco? Estás louca? Eu não. Não, tu estavas lá. O teu sotaque te entrega. Tu és um dos discípulos dele. Eu não sou. E o galo cantou. Isso muitas vezes pode acontecer na nossa vida também. Quantas vezes ao longo do dia nós não negamos Cristo? Por isso, queridos irmãos e irmãs, tenhamos esta real noção de que muitas vezes, através das nossas ações, nós podemos ou caminhar em direção às trevas, nos afastando da luz e permitindo que Satanás entre na nossa vida e no nosso coração, ou muitas vezes podemos até estar próximo da luz, do lado da luz, mas podemos negar a presença dessa luz na nossa vida, ou seja, negar Cristo. Através das nossas ações, através das nossas palavras, através da nossa conduta. Que nós não corremos, ou melhor, que nós não caímos no risco de nem ser Simão Pedro e nem ser Judas Iscariotes. Nós somos chamados a ser o discípulo amado e reclinar a nossa cabeça no peito de Jesus. Que Deus os abençoe e um grande abraço.